Fala galera padrão ouro, tudo bem com vocês? Família Promed, Bruno Pires aqui, já dando aquele brinde com um cafezinho. Ô Glória, gente, hoje medicina da vida real, bora falar sobre lúpus eritematoso sistêmico, tema vasto, tema amplo. Fiz aqui uma papeirada aqui para botar várias coisas, não ia me esquecer porque o assunto é extenso. Se você gosta do canal, gosta do nosso conteúdo, dá o like, dá aquela moral pra gente, se inscreve e compartilha com os amigos, porque tem muito conteúdo bacana para vocês aqui sobre tudo relacionado à medicina, certo? Então chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem! Gente, lúpus é uma doença conhecida como uma colagenose, né? Uma doença da área da reumatologia. Por quê? Porque ela tem uma base autoimune. Essa doença ela é mais comum em mulheres, tá? Em mulheres de etnia negra e tem o seu aumento de frequência e manifestação, apresentação inicial no meio da vida ali, né? Adultos jovens. Mas é uma doença das reumáticas, uma das mais frequentes aí, né? Lúpus, psoríase, artrite reumatoide, realmente são doenças reumáticas bastante frequentes. Como essa é uma doença autoimune, né? Ela tem uma hereditariedade bem importante. Então é uma doença que o histórico familiar, ele conta muito quando você vai estar investigando ali um paciente que existe alguma suspeita que tem lúpus naquela pessoa se manifestando, né? E essa doença ela tem como base, justamente como qualquer doença autoimune, o reconhecimento de alguma estrutura do nosso próprio organismo como sendo um antígeno, ou seja, como sendo um corpo estranho. E a partir desse processo, né, errado, equivocado de reconhecimento, a doença acaba, né, tendo seu início e sua propagação, que a gente chama de base fisiopatológica da doença. No caso do lúpus, existe uma série de estruturas, proteínas, até mesmo DNA, que a nossa imunidade pode estar reconhecendo como um antígeno. E dependendo, né, do que vai estar acontecendo no corpo da pessoa, o que ela vai estar reconhecendo como antígeno, a doença pode se manifestar de diferentes formas. Agora, os antígenos, as estruturas que mais frequentemente são reconhecidas como sendo, não sendo do corpo da pessoa, estimulando a resposta imunológica, a gente tem, por exemplo, o próprio DNA, né? Tanto é que no exame laboratorial existe o anti-DNA dupla fita, né? Que é um exame que tem uma grande especificidade ali para quando você está investigando o paciente que tem lúpus. Caso esse teste laboratorial venha positivo, anti-DNA dupla fita, você tem quase uma confirmação junto com outros critérios que essa pessoa tem lúpus. Agora, tem ribossomo, né, fator anticorpo antirribossomal, ribossomo que a pessoa pode também estar reconhecendo como corpo estranho. Isso está relacionado, por exemplo, com quadros mais neurológicos de manifestação do lúpus. O próprio reconhecimento, né, do DNA como sendo antígeno está relacionado com manifestação da doença, atividade da doença e também com quadros de nefrite lúpica, doença renal, anticardiolipina, antifosfolipídio. O lúpus também pode estar reconhecendo ali proteínas, fosfolipídios, proteínas, lipoproteínas que estão presentes, por exemplo, em plaquetas. Isso pode estar estimulando ali quadros de trombose, estimulando coagulação e formação de trombos, êmbolos. Ou seja, tem uma série de substâncias que a imunidade pode se equivocar e passar a reconhecer como algo estranho ao organismo, e a partir desse princípio a inflamação começa a se propagar. E aí nós temos a produção de citocinas pró-inflamatórias, principalmente TNF-alfa, né? Fator de necrose tumoral, interleucina 1 e outros fatores, né,
crescimento tecidual, TGF-beta, interferon tipo 1, que vai estar estimulando outras células imunológicas para propagar aquela atividade inflamatória, né? Macrófago, neutrófilo, por exemplo. Então, se a gente fosse organizar ali como é que é a base fisiopatológica da doença, como é que a gente pode fazer isso, né? Primeiro, a pessoa nasce com uma predisposição de reconhecer algo que ela tem no próprio corpo como sendo um corpo estranho, como sendo um antígeno. E o que ela pode reconhecer? Uma série de coisas. DNA, ribossomo, fosfolipídios, proteínas, lipoproteínas. Quando as células imunológicas, né, os linfócitos, por exemplo, reconhecem aquilo como corpo estranho, o nosso corpo vai produzir citocinas pró-inflamatórias, interleucinas IL-1, TNF-alfa, que vão estimular a quimiotaxia, a migração de macrófagos e neutrófilos para aquele local. E essa reação inflamatória sendo propagada é o que vai ocasionar o problema justamente que a doença apresenta. E outras citocinas também estão envolvidas com o dano celular, com o dano tecidual e com a hiperproliferação tecidual, como o TGF-beta e o interferon. Muito bem, quando a gente fala de manifestação clínica, gente, cara, é muito vasto, é muito vasto. Lúpus pode envolver, acho que todo o corpo da pessoa. Sério, então, ó, sintomas constitucionais, né, do corpo como um todo. A pessoa pode ter febre e fadiga. Bastante comum quando a doença está em muita atividade, a pessoa tem febre, tem fadiga, né? Sintomas musculoesqueléticos. A pessoa pode ter dor muscular, mialgia e artralgia também é muito comum. É muito comum no lúpus você ter manifestações articulares. Ok? Isso é um caso, até quando tem casos severos mesmo, que a pessoa tem uma artrite lúpica assim, intensa mesmo, de praticamente degradar ali a articulação. Sintomas dermatológicos, né? A gente tem até uma forma não sistêmica do lúpus, que é o lúpus discoide, né? Tem situações que o lúpus, ele praticamente acomete só a pele, mas não tem sintomas sistêmicos, né? Não é o nosso caso aqui, a gente está falando aqui do lúpus sistêmico. Mas rash dermatológico, né, na forma de disco, por exemplo, é muito comum. O que é um rash? Um rash é justamente uma manifestação na pele em que você tem, por exemplo, manchas avermelhadas ou placas avermelhadas, e tem uma série de variações das características desse rash que, né, você que, por exemplo, for seguir reumatologia, dermatologia, vai ter que saber caracterizar muito bem, porque muitas vezes um diagnóstico diferencial de uma doença você consegue fazer através do tipo de rash que ele dá na pele, né? Manifestações renais, isso é um quadro clássico aí da nefrite lúpica. Existe um processo de glomerulosclerose. Lembra que a gente falou aqui que a inflamação ela pode provocar ali crescimento tecidual? Muitas vezes ela gera um crescimento ali justamente do tecido que envolve o glomérulo, né, o mesanjo. E acontece o seguinte, quando o glomérulo, né, entre o glomérulo e a cápsula de Bowman, lá no rim, lembra disso? Fisiologia? Quando você tem ali uma hiperproliferação do tecido que está entre eles, acaba que a capacidade de filtração do glomérulo é muito perdida, é muito prejudicada. E aí você começa a ter a filtração de coisas que não deveriam ser filtradas para a urina. Exemplo, proteínas, albumina. Tanto é que para você até ter uma noção de como é que está o grau, né, a intensidade dessa nefrite lúpica, você pode lançar mão de um exame de urina específico vendo a proteinúria de 24 horas, né? Quanto maior for a proteinúria, maior vai ser o dano que o glomérulo daquele rim ali ele está sofrendo. Então, isso acontece por conta da inflamação. E por que tem inflamação? Porque a imunidade da pessoa reconheceu alguma substância dela própria como sendo um corpo estranho. É sempre essa base fisiopatológica. Sintomas neuropsiquiátricos, a pessoa pode ter quadros de delírio, quadros de psicose e até mesmo quadros de convulsão, né? Por exemplo, quem tem, quando faz uma investigação laboratorial, o anticorpo antirribossomal positivo, tem maior chance ou já sofreu
manifestações neurológicas, como convulsão, psicose e delírio. Sintomas pulmonares. No sintoma pulmonar, a gente pode incluir ali nos quadros de serosite, que estão envolvidos com a pessoa que tem lúpus eritematoso sistêmico. Ah, por que serosite? Porque tem envolvimento das membranas serosas. As serosas são membranas que envolvem, né, ou revestem por fora, ou às vezes revestem por dentro alguns órgãos. Por exemplo, nós temos ali a pleura, né, a pleura parietal, é aquela membrana que reveste o pulmão, né, por fora. A pleura parietal e a pleura visceral. A pleura visceral reveste o pulmão e a pleura parietal reveste a caixa, né, torácica por dentro. Quando tem ali aquela inflamação da pleura, tem a pleurite, beleza? E às vezes essa inflamação da pleura, essa pleurite pode gerar um derrame pleural. O que é um derrame pleural? É o acúmulo de líquido no espaço pleural. E qual é o problema disso? O espaço pleural, ele está entre a pleura visceral, que reveste o pulmão, e a pleura parietal, que reveste a caixa torácica por dentro. Se começar a acumular líquido ali, esse líquido vai começar a comprimir o pulmão. E isso vai comprometer a expansibilidade do pulmão e, obviamente, a capacidade de o ar entrar e fazer hematose. Então, quando tem uma pleurite, no caso, uma inflamação da pleura e derrame pleural, você pode ter um comprometimento respiratório importante desse paciente. Agora, essa serosite pode envolver também, por exemplo, o pericárdio. Então, você pode ter uma pericardite e um derrame pericárdico. E aí, você pode comprometer até o relaxamento, né, do coração. Ah, mas o relaxamento é importante? Porque quando o coração relaxa, que ele acomoda volume, ganha volume para depois bombear. Então você pode comprometer o bombeamento do coração justamente porque ele não relaxa bem. Tá? Então o derrame pericárdico, pericardite é um outro quadro que pode acontecer no lúpus, que está dentro da serosite que eu falei aqui. Vocês estão vendo que a coisa é tensa. Trato gastrointestinal. Indivíduos podem ter erosões, né, da mucosa intestinal, gástrica, duodeno, intestino grosso, erosões, úlceras, inflamação, diarreia, quadros hematológicos também, uma série de penias, tudo que é tipo de penia essa pessoa pode ter. O que é uma penia? É quando você tem uma redução de algum parâmetro, de algum elemento que está presente no sangue. Então, por exemplo, plaquetopenia, uma redução da quantidade de plaquetas, o que pode levar, por exemplo, a quadros hemorrágicos. Pode ter uma anemia, né? Uma eritropenia, que é uma redução da quantidade de hemoglobina. Isso pode acontecer, depende do caso, mas pode acontecer por hemólise, ou seja, rompimento das hemácias, justamente porque o sistema imune está atacando as hemácias também, acaba destruindo ali aquela célula, levando a uma anemia. E pode acontecer uma linfopenia também, justamente ali por um acometimento da própria medula óssea e da própria produção dos glóbulos brancos. Então, a pancitopenia pode acontecer, pode ser tudo junto, anemia, leucopenia, plaquetopenia, ou pode ser isolado, beleza? Então, gente, caramba, Bruno, é muita coisa. Sim, claro que quanto mais severo, né, for o quadro da doença, mais elementos desses que nós falamos aqui vão se manifestar. Agora, como é que faz o diagnóstico? Eita, meu Deus do céu, agora eu vou ter que tomar mais um gole de café. Gente, o diagnóstico, ele não existe um exame assim específico. Ó, caramba, fiz esse exame aqui, pá, cravei lúpus. Por que não? Porque esses anticorpos que eu falei aqui, fator antinuclear, anticorpo anti-DNA dupla fita, anticorpo antirribossomal, anticardiolipina, eles podem ser encontrados em várias doenças reumatológicas. Então, para fazer o diagnóstico de lúpus, existem vários critérios de várias sociedades diferentes. Eu separei aqui, tá, para falar para vocês, os critérios diagnósticos da European League Against Rheumatism. Caraca, se liga no inglês do maluco. Ó, European League Against Rheumatism. Galera, então olha só. Gente,
tem uma série de critérios que a gente pode classificar como critério de entrada, ou seja, começou a investigação, tem que ter isso aqui positivo. Tem critérios clínicos e tem critérios laboratoriais, tá? Então são 3 braços aqui para o diagnóstico. Critério de entrada, de acordo com a sociedade, tá? Critério de entrada, critério clínico, critério específico laboratorial, dosagem de anticorpos específicos. Ok. Para diagnosticar, segundo esse guideline, a gente tem que ter uma pessoa com um critério de entrada positivo. Que critério é esse? É uma dosagem positiva do fator antinuclear, tá? Tem uma diluição aqui, 1:80, mas essa já é coisa muito específica. Então, começamos a brincadeira. Pô, essa pessoa aqui, vamos dosar o fator antinuclear. Tá positivo? Beleza, então temos critério de entrada positivo. E aí, a gente tem que ter mais 10 ou mais critérios positivos. Na verdade, não são 10 ou mais critérios, são 10 ou mais pontos. Mas eu não vou comentar com vocês aqui, senão ser muita coisa, quantos pontos cada critério vale. Tem uns critérios que valem mais pontos do que outros. Por exemplo, no caso de sintoma neurológico, convulsão vale 6 pontos. Vale muito mais do que psicose, do que delírio. Então, cada sistema neuro, pulmonar, cardíaco, hematológico tem os seus pontos. E você vai pontuando. Se der 10 ou mais pontos, sendo que um desses critérios que você avaliou tem que ser um critério clínico, aí você vai ter um score positivo para conseguir diagnosticar. Então, critério de entrada positivo, fator antinuclear, somado com 10 ou mais pontos, sendo que um desses pontos que deu positivo tem que ser um critério clínico. E quais são os critérios clínicos? Olha só, febre, no caso do hematológico, qualquer penia daquelas tem os seus pontos, anemia, linfopenia, plaquetopenia. Neurológico, critério clínico, delírio, psicose, convulsão. Mucocutâneo, né, o rash, também tem sua pontuação. Serosite, ou seja, derrame pleural, pleurite, pericardite, derrame pericárdico, tem os seus pontos. Músculo esquelético, o paciente tem artrite, artralgia, tem sua pontuação. E nefrite lúpica, que você pode avaliar ou por biópsia, que não é o mais cotidiano, corriqueiro, ou através da dosagem da proteinúria somado com outras coisas. Você pode também investigar dosando o complemento. Não sei se já estudaram isso, mas quando a imunidade é ativada, no caso do lúpus, é muito comum você ter o consumo de alguns componentes do sistema complemento, que são o C3 e o C4. Tá? Então, nos critérios ali da nefrite lúpica, você tem uma série de dados, mas tem que ter também consumo de C3 e C4, ou seja, C3 e C4 baixos, ok? E os critérios laboratoriais específicos. Ah, você falou que no critério clínico tem as penias, eu sei, mas é porque no laboratorial são dosagens específicas. Por exemplo, anticorpos específicos, ó, anticorpo anti-DNA dupla fita, então tá no critério aqui laboratorial. Anticorpo anti-SM, anticorpo antirribossomal, complemento que eu falei para vocês aqui, anticorpo anticardiolipina, antifosfolipídio. Inclusive, esses dois tipos de anticorpos, anticardiolipina e antifosfolipídio, eles fazem parte de um quadro chamado síndrome do anticorpo antifosfolipídio, para os íntimos SAF. Essa é uma síndrome que é muito comum as pessoas que têm esse quadro têm uma predisposição ali para quadros trombóticos. Então, por exemplo, quem tem lúpus tem mais chance de ter embolia pulmonar, AVE isquêmico por embolia cerebral, e tem que investigar ali a presença de SAF. Então, isso é mais ou menos uma noção para você de como é que é feito o diagnóstico, tá? Bom, e tratamento. Como que é o tratamento de lúpus? Bom, a gente tem, primeira coisa, qual é o objetivo do tratamento? É manter a doença estável, equilibrada
e sem manifestações, deixando o paciente com uma boa qualidade de vida e com a menor quantidade de fármacos possíveis. Por quê? Tem vários fármacos aqui que dão uma série de colaterais. Então o objetivo é fazer o paciente ficar bem, sem ter manifestações e, obviamente, com a menor quantidade e dose possível de fármacos. Beleza. O fármaco inicial, que é praticamente via de regra ali, que todo paciente vai estar iniciando o tratamento, é a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, ela melhora muito as artrites, melhora lúpus cutâneo, melhora miosites, uma série de casos em que muitas vezes, quando a doença é leve, o paciente pode ficar com uma dose baixa da hidroxicloroquina e ficar de boa. Em quadros que você tem uma doença mais intensa, pode ser necessário adicionar corticoides via oral, por exemplo, né? Salvo em casos que o paciente está internado. Você pode fazer via venosa, né? uma crise lúpica, que muitas vezes é muito letal. Então, segundo passo, poxa, só a cloroquina não está funcionando? Hidroxicloroquina mais corticoide, dose baixa. Se tiver que aumentar muito a dose do corticoide, aí você tem que fazer imunossupressores associados. Então vai ser hidroxicloroquina mais corticoide, tentar manter uma dose muito baixa. Se tiver que aumentar a dose do corticoide, vai ter que entrar com outra coisa. Que coisa? Imunossupressor. Vou matar com tudo isso e, cara, não tá dando. Aí vai ter que entrar um imunobiológico, que aí são anticorpos produzidos laboratorialmente, tá? Através de DNA recombinante, que você pode usar, e são fármacos ultra mega caros. Tem imunobiológico aí que um frasco é tipo 30 mil reais, 20 mil reais, o negócio é doido, beleza? Bom, e fator de quem tem lúpus, gente, tem que evitar algumas coisas. Por exemplo, radiação ultravioleta é importante a pessoa evitar. Por quê? A radiação ultravioleta, até que pessoas que têm lúpus têm uma manifestação na face muito comum, né? Que é o rash malar, Fica tipo uma borboleta aqui, fica vermelha aqui no nariz, ó, e aqui nessa região, que é a região malar. Então, rash malar é uma coisa bem específica, ali, bem característica de quem tem lúpus. A radiação ultravioleta, ela gera lesão de célula. Como gera lesão, a célula expõe o seu conteúdo e aí, como a pessoa reconhece aquilo como corpo estranho, a doença acaba entrando em atividade. Então, tem que usar protetor. E aí, obviamente, alimentação adequada, exercício físico, tabagismo tem que evitar tabagismo. E claro, se tiver outras comorbidades, elas devem ser tratadas e controladas. Por quê? Porque qualquer instabilidade em qualquer outra doença pode predispor à atividade do lúpus e quadros mais severos que podem ser letais, beleza? Caraca, muito conteúdo, parceiro. Pois é, já gravou tudo, beleza, golaço. Rapaziada, curte o vídeo aí, porque esse vídeo aqui, pô, o negócio foi tenso. Dá uma moral pra gente. Ó, um abraço. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau.